Bom dia. Estamos em Marcos 13, a partir do versículo 10. Marcos 13, versículo 10. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Antes de vir o fim, o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, será anunciado em toda parte, em todo mundo. Isto não quer dizer que as pessoas têm que se convertidas, não, mas é anunciado. Que ainda existem nações, ainda existem lugares que nunca ouviram falar sobre Jesus. Nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes do final, antes do regresso de Jesus, da volta de Jesus, este Evangelho tem que ser pregado em toda parte, em todo o mundo. Para que depois ninguém não tenha desculpa para dizer que não se converteram, não aceitaram porque não ouviram. Todos ouvirão. Se aceitam ou não é outra coisa. Tem muitos sinais, como nós vimos, guerras, terremotos, os anticristos, os falsos profetas, os falsos pregadores, tudo é normal, é previsto que iria acontecer. Mas ainda falta o Evangelho ser pregado em toda parte. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém que vos for concedido naquele momento. Isto proclamai, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. A perseguição ao Evangelho, serem perseguidos, presos, acusados, mortos, condenados, como já em várias partes do mundo, tem pessoas sendo condenadas, enforcadas, por defender o Evangelho, por pregar o Evangelho, por falar de Jesus Cristo. Mas quando isso ia acontecer, nós não temos que estar preocupados em providenciar uma defesa, não. Na hora nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo colocar em nossas bocas. Mas tudo isso acontecer até mesmo para testemunho do Evangelho. Nós temos um grande ensinamento com Paulo. Paulo foi preso inúmeras vezes. Mas todas as vezes, o que ele fazia, as defesas dele, era pregar o Evangelho. Era testemunhar sobre a sua conversão, sobre a sua mudança, quando Jesus apareceu para ele. Era isso que ele fazia. Então também não temos que nos preocupar. Temos que falar o Evangelho. Permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Permitir que Jesus nos use. Independente da situação. Não é por nós estarmos sendo perseguidos, passando por lutas, por dificuldades, que quer dizer que nós temos ausência do Pai, ausência do Filho ou do Espírito Santo. Muito pelo contrário. É para honrar e para glorificar o nome dele. E sucederá que o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa maneira o agirá o pai para com seu filho. Filho haverá que se revoltarão contra seus próprios pais, e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Pais contra filhos, filhos contra pais. Todos se levantando contra o Evangelho, falando contra o Evangelho, não aceitando que alguém viva, pregue ou ensine o Evangelho. Os pais ficarão com raiva e terão ódio dos filhos que temem em viver o Evangelho, em falar, em defender Jesus Cristo. Filhos terão ódio dos pais por esse motivo igualmente. A perseguição será desencadeada contra o Evangelho, contra os seguidores de Jesus, será em toda parte, inclusive em casa. A bem da verdade, hoje nós já passamos por perseguições na nossa casa. Quando alguém se levanta para defender
para o Evangelho de Jesus Cristo, para praticar a santidade, para se afastar do que não presta, primeiro a se levantar contra os familiares. Mães, pais, irmãos, não, começa a criticar. Por que a pessoa não diverte? Por que não sai? Por que não vai para isso, para aquilo, para as baladas? Por que não divorcia, não casa de novo? Por que não segue a vida em frente? É contra o Evangelho. Pessoas são perseguidas nas suas casas, nos seus lares. Há mais de 2000 anos, Jesus já falou que isso aconteceria. Mas sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Nossa maior recompensa. Por isso temos que perseverar. Não nos deixar intimidar, nem nos corrompermos com os falsos evangelhos, mas viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua plenitude. Então, quando vês o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre as lajes, que cobre as vossas casas. Fugir depressa, nem entre para retirar dela qualquer dos vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhido, tais dias foram abreviados pelo Senhor. O retorno, a volta de Jesus, será terrível. Será terrível, será dia como nunca aconteceu com uma palavra de Deus. E nem nunca mais voltará a acontecer. É um dia terrível mesmo. Se o Senhor não tivesse amor àqueles que são salvos, aqueles que já estão separados, se não fosse por causa deles, os dias seriam mais longos. Mas o Senhor abreviou exatamente por esse motivo. O sofrimento, a dor vai ser tamanha. A volta do Senhor, como vejo muita gente falar, não, o Senhor volte logo. A volta do Senhor é ótima. Não sabe o que está falando. A volta, o retorno de Jesus, não é dia de festa, não. Não é dia de glória, não. É dia de dor. É dia de sofrimento. É dia de separação. É dia de morte. Só isso. Mas esses dias são curtos, exatamente para que não consumisse todo mundo. Para que os que são salvos, se serão salvos, não venham perecer tanto como os demais. Se todavia alguém lhe anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ele logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Tribulação. Aí vão começar a dizer, não, o Cristo voltou, ele está ali, ele está lá. Não acredite, não é assim. Os falsos pregadores, os falsos apóstolos, os falsos bispos, tudo citando o nome do Senhor, vão aumentar. Vão estar enganando a muitos. Mas não podemos seguir eles, temos que seguir Jesus, temos que seguir o Evangelho. Os falsos cristãos, os falsos cristos. Eles vão, inclusive, fazer sinais, prodígios,
é milagre. Pode fazer acontecer curas, pode fazer acontecer uma série de outros sinais, como está na Bíblia. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Não engana os escolhidos, só porque eles estão firmados no Evangelho, estão firmados na palavra, eles têm discernimento. Agora, quem não está no Evangelho, quem não está na palavra, são enganados. Por isso nós vemos a quantidade de pessoas seguindo. Alguns que têm se levantado como pastores, apóstolos, bispos e outras coisas, mas inclusive pregando contra a própria palavra de Deus. Contra o Evangelho de Jesus Cristo. O comportamento, a prática, as ações deles mostram que são contrários. Mas a maioria, a grande quantidade de seus seguidores, não compreende, não entende, porque não conhece o Evangelho. Realizaram sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Jesus está falando, tenha cuidado, que eu estou avisando com antecedência. Todos nós somos avisados, todos nós temos a vida de Jesus aqui. Basta nos atermos a Ele, basta vivermos isso aqui. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até os confins da terra. Vem todos esses enganos, vem todas as mentiras, vem tudo. Antes todo mundo vai estar falando como estão os falsos cristos, os falsos cristãos. Mas até que Jesus volte. A volta de Jesus vai acontecer. Aí sim, veremos estrelas cair, pedaços de estrelas, coisas enormes, grandiosas acontecer como nunca foi visto. Mas veremos também que Jesus retornou. E os salvos o encontrarão com ele no céu. Estamos caminhando para o fim. Vamos ficar alerta para não sermos enganados, porque se formos enganados, não teremos salvação. Não se permita o engano. Volta para Jesus, volta para o Evangelho. Vamos meditar a palavra de Deus. Os tempos do fim estão próximos. Jesus está voltando. Depois que ele voltar, não tem mais lugar para arrependimento. Não tem lugar mais para pedido de misericórdia. Não tem lugar mais para pedido de socorro. A hora é agora. Ele ainda é advogado, mas ele virá como juiz. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Desta mesma maneira, assim que observardes esses sinais, percorrendo, sabei que o tempo está próximo já às portas. Assim como as pessoas sabem as estações, né? Da colheita, da planta. Sabe quando é a época da figueira, vai ter figo. Outra planta, a manga, a jabuticaba, a época X. Olha, já estão dando flor, as folhas já estão assim, as flores, os brotos. Nós sabemos que está próximo, sabemos que época é, se é verão ou inverno, é outono. Mas temos que observar esses sinais que Jesus nos mostrou aqui agora, todos esses sinais. Que está mostrando que Jesus está pronto, Jesus está voltando. Nós já temos visto inúmeros sinais. As guerras, os terremotos, a perseguição religiosa. A perseguição ao Evangelho de Jesus Cristo. Os falsos apóstolos, os falsos bispos, os anticristos, as pregações mentirosas, os falsos sinais, os falsos milagres. O Evangelho hoje já está sendo alcançado a quase todas as nações. Jesus está voltando.
Cuidado para não ser enganado. Depois não tem mais chance. Jesus nos manda, está nos alertando, falou, olha, eu deixei os sinais para vocês, observa. Assim como nós observamos as plantas, como está na época da colheita, está na época disso, nós sabemos que as estações do ano devemos saber observando esses sinais. Vamos observar que tudo está acontecendo, tem acontecido. Dessa maneira, assim como observar esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Jesus é imutável. O que ele fala acontece. Nós sabemos disso. Nós temos visto as coisas acontecerem. Tudo muda, tudo passa, tudo acaba. A palavra de Jesus é a terra. Os céus e a terra passarão. Contudo, as minhas palavras nunca passarão. Ainda está tempo ainda se arrepender, mudar, se converter. Jesus está voltando. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Nós temos visto ao longo do ano, da vida, já se levantou tantos profetas, falsos profetas, mentirosos, dizendo, não, dia X ou dia X será a volta de Jesus. Me lembro quando no ano 2000 falaram que seria o bug do milênio, alguma coisa desse sentido. Algum tempo atrás falaram que descobriram pelos Maia, pelos Azteca, alguma coisa que seria, acho que seria o ano 2012. E várias datas têm surgido. Pessoas têm religiões, têm feito inclusive pessoas se matarem. Tem religiões, seitas, pregadores, falsos mentirosos, têm feito as pessoas venderem tudo, acabarem tudo, se encherem de dívida, esperando o final. Passar a noite em determinado lugar, aguardando o fim. E simplesmente nada aconteceu. Porque ninguém, absolutamente ninguém sabe o dia, a hora, o dia que Jesus vai voltar. Nem mesmo Jesus Cristo sabe, ele disse, nem mesmo eu sei. Somente Deus Pai. O que eu sei é que essas coisas acontecerão. E ele mostrou tudo para nós que vai acontecer antes. Todos os sinais das coisas que antecederão a sua volta. Mas o dia certo ele não sabe. Ele mesmo, Jesus disse, eu não sei, o único que sabe é o Pai. E nós temos visto tanta mentira, tantos enganadores se levantando por aí, não vai acontecer isso, não tem um estudo que mostra que vai acontecer isso, não vai acontecer nada. São todas datas mentirosas, ninguém sabe absolutamente nada. Só Deus Pai. E será no momento que as pessoas menos esperam. Quando todo mundo esperar que está tudo certo, que nada acontecerá, esse será o momento. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe senão os anjos no céu, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estais, pois, atento e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. Não cabe a vós, a ninguém, saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um dos seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se tarde à meia-noite ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. Que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Ele dá um exemplo. É como se um patrão saísse, um senhor saísse, deixasse o empregado ali tomando conta, deixasse o porteiro falar, não dorme, fica atento. Eles não vão saber que hora o patrão vai chegar, se vai voltar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem que tomar cuidado, porque o patrão pode chegar de madrugada, pode chegar de noite e encontrar dormindo. Jesus está nos mandando, vigia, vigia.
Vigia porque ninguém sabe a hora, quando nós menos esperava acontecer. Vigiai. Ele já deu sinais que aconteceria. E se nós observarmos, a maioria dos sinais já aconteceram. Ou estão acontecendo. Pode ser a qualquer momento, então vamos vigiar. Para que nós não tenhamos corrido em vão. Vamos vigiar. Para que nós não tenhamos corrido e no final perder a corrida. Para que nós não perdemos a salvação. Para que nós não venhamos padecer. Vigie. É o que eu tenho dito, proclama a todos. Vigiai. Marcos, capítulo 14. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe do sacerdote e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Estava próximo à festa, os fariseus, saduceus, religiosos, o chefe do sacerdote, a nata religiosa, estava procurando um meio para tramar, inventar, criar uma maneira de acusar Jesus e então condená-lo à morte. Eles estavam determinados a matá-lo, a assassiná-lo. Então procuravam de todas as maneiras um jeito. Mas eles falavam, não vamos fazer isso durante a festa não, porque tem muita gente e vai tumultuar as festas. É de tumulto. Vamos evitar o dia da festa. Mas estavam buscando a maneira, estavam criando. A Bíblia fala que eles buscavam uma maneira. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, a nata religiosa, buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. E estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um vaso de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro e quebrando o alabastro derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esta mulher aqui, ela era irmã de Marta, de Lázaro, Maria. Ela quebrou o vaso, ela derramou perfume. E aquilo, na época, era considerado moeda, né? Troca, era um alto valor. Ela veio então sobre Jesus, Jesus estava ali, ela quebrou aquela garrafa e jogou perfume sobre a cabeça de Jesus. E ninguém, vamos ver que as pessoas não concordaram, mas não sabiam o que ela estava fazendo. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si para que este desperdício de tão valioso perfume, um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e o censuravam severamente. Deixai em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problema a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudá-lo todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, aonde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isto para que ela seja sempre lembrada. Então a Maria vê essa mulher, quebrou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E todos ali então começaram a reclamar, achar ruim. Não, porque esse desperdício?
perfume tão caro como esse, produto tão caro como esse, deveria ser vendido. Que ser vendido, que dá depois o dinheiro aos pobres. Não poderia ter feito isso, não. E todos acharam ruim. Reclamaram acusando a mulher. Jesus falou, não, para. Por que vocês estão perseguindo? Por que vocês estão acusando esta mulher? Ela fez uma boa ministração, uma boa obra. Eles não sabiam que, na verdade, o que ela estava fazendo foi guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, preparando já Jesus para o sepultamento. Falou, olha, o que ela fez vai ser sempre lembrado. Aonde esse evangelho for pregado, for lido, vai ser citada essa ação. Ela será lembrada sempre. Pobre, ser pobre vocês sempre vão ter. Sempre os pobres vão estar pelo mundo. E sempre as pessoas têm condição de ajudar, querendo ajudar, vão sempre poder ajudar. Mas esta mulher não. Este perfume não. A mim vocês não vão ter para sempre também. E não tem. E não tiveram. Ela fez o melhor. Tem no outro evangelho, eles ainda citam ainda que quem mais achou ruim foi Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote era o tesoureiro do ministério de Jesus. E ele era ladrão, ele metia a mão. Ele roubava. E ele foi um dos que mais achou ruim. Foi o que mais criticou. Por ela ter derramado esse perfume. Falou, não, que vendesse isso e desse o dinheiro para dar para os pobres. Na verdade, ele era um ladrão que queria roubar, mano. Jesus falou, na mim vocês nem sempre terão. Que ela fez uma boa ação. Ao ouvirem a proposta, depois disto, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com o chefe dos sacerdotes, com o propósito de lhe entregar Jesus. Depois disso, Judas ainda ficou chateado. Ele já estava, queria até um motivo, até um incentivo para entregar Jesus e foi fazer nessa hora. E ele foi e entregou. Ele foi se reunir com o sacerdote. O ladrão. Ele foi vender Jesus. Ao ouvir a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregar. Ele foi até o sacerdote, o chefe do sacerdote, e propôs entregar Jesus. Eles ouviram a proposta que ele apresentou. E propuseram, falaram, vamos dar dinheiro se você fizer isso. Ele foi propor vender Jesus, o Filho de Deus. Ele foi propor vender um amigo que ele sempre estava com Jesus. E nós depois vamos ver no final que a venda algo foi tão nojento que ele entregou Jesus com um beijo. Ele entregou Jesus com um beijo. Jesus foi traído por quem estava próximo dele, por ladrão. Dinheiro, Jesus disse, dinheiro é um Deus mamon. E foi usado através disto para entregar, para trair Jesus. Nós vimos aqui agora a primeira acusação por uma mulher que estava derramando, ungindo Jesus, já para o sepultamento, segundo os costumes da época. Ela mesma não tinha consciência disso, mas foi guiada pelo Espírito Santo. Todos acharam ruim com isso. Judas achou ruim, porque Judas tomava conta do dinheiro. Igual não podia vender aos pobres, mas na verdade ele queria o dinheiro. Mas Jesus falou, não, a mim vocês nem sempre terão. Os pobres vocês vão ter sempre para o que você quiser ajudar e socorrer. O que ela fez foi uma boa ação. E em toda parte, vos asseguro que onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou.
Isso para que ela seja sempre lembrada. Ela fez. Sempre o evangelho, quando nós falamos, trazemos o evangelho à baila, ela é lembrada como está sendo aqui agora. A palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa, ela se cumpre 100%. Vamos nos ater ao evangelho. Vamos abandonar as bambogeiras, os falsos evangelhos, as mentiras, os enganos, os falsos cristos, os falsos apóstolos, os falsos bispos. Vamos voltar para o evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos hoje o evangelho de Marcos, capítulo 14, até o versículo 11. Amanhã, querendo Deus, continuaremos a partir do versículo 12 do evangelho de Marcos 14. A resposta está no evangelho. Por isso eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.